Boa noite a todos, aos nossos corações, paz e graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos todos aqui, meus irmãos, nas bênçãos e nas graças de Deus nosso Pai, em sua misericórdia, louvando, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos nessa noite, fundados na doutrina espírita, com a sustentação do Evangelho, buscando o entendimento das nossas lutas, das nossas vidas, dos nossos propósitos em viver nesta terra, que para nós é escola de almas, hospital regenerador, para alguns de nós até prisão, mas prisão regenerativa. Que Deus e Jesus nos abençoe, ilumine a todos nós, encarnados e desencarnados, que nos fazemos presentes nesta casa de luz, a termos hoje as bênçãos de receber do nosso patrono as informações das suas lutas, das suas vivências, no estabelecimento e na consolidação da doutrina consoladora que é o Espiritismo. Aos espiritistas, bem-vindos às reflexões sobre o nosso patrono, e aqueles que somos cristãos, bem-vindos a esta casa. Bom, então, como o Roberto nos leu, queria também pedir a compreensão daqueles que já nos ouviram ontem, né? Porque temos aqui companheiros que já nos ouviram ontem. Então, algumas coisas podem ser que não sejam repetitivas, mas eu queria agradecer o carinho e a paciência, né? E também a minha voz, que eu estou recuperando de uma virose, e não sei se vou conseguir até o final chegar no mesmo timbre. Também conto com a compreensão de todos. Contamos com a compreensão de todos. Então, como o nosso irmão Roberto nos leu, é um privilégio, né, nós podermos conversar sobre o patrono do Centro Espírita Leon Denis, esse expoente do Espiritismo, esse apóstolo na realidade. Então, nós sabemos que apóstolo é aquele que evangeliza. O apóstolo foram os 12 que Jesus abraçou, com os quais Jesus teve o compromisso de vivenciar a sua experiência entre nós. Apóstolos são aqueles que vêm após, dando continuidade, prosseguindo numa obra. E Leon Denis foi tudo isso. Ele se fez entre nós como apóstolo e tinha consciência disso, de que veio com uma missão. Tinha consciência muito plena de que veio com um propósito, esse propósito evangelizador. E quando nós falamos, e Leon Denis ele veio com esse propósito da continuidade, porque os espíritos amigos, os espíritos que guiam a Terra, já se prepararam a ponto de que, se Kardec não conseguisse dar prosseguimento à tarefa que ele tinha, que como ele mesmo leu aqui de Leon Denis, foi uma tarefa hercúlea, para Kardec não foi diferente. Então os espíritos amigos sabiam que se Kardec não conseguisse dar o avanço, o prosseguimento na codificação, nos projetos que ele tinha antes de encarnar, já tinha ali na sequência aquele que daria continuidade, o apóstolo que o seguiria e que daria a sustentação para tudo que Kardec se propunha a fazer, Leon Denis. Então, na realidade, ele veio com essa proposta apostolar, de dar seguimento, de estabelecer, de consolidar essa doutrina amorosa que nós abraçamos, a doutrina espírita, doutrina de fé, de esperança, de religiosidade, de cientificismo, de filosofia, não é? Então, tenhamos essa consciência de que Leon Denis é para nós e foi, à sua época, esse apóstolo, esse continuador das obras de Kardec, dos trabalhos de Kardec, e o fez com muito primor, né? Então, quando falamos de apóstolo, nós temos que entender o que é ser um apóstolo, não é?
E aí nós perguntamos: nós somos apóstolos? Poderemos nos considerar como apóstolos? Não tenhamos medo, sim, devemos nos considerar, cada um de nós espiritistas, com a tarefa de evangelizar, não é? Ide e pregai, anunciai a boa nova, anunciai o Evangelho, falai de Deus, de Jesus, da imortalidade da alma, da vida no além, da vida futura, de que a vida que vem depois é boa, de que a vida que estamos construindo aqui é boa, de que quando retornarmos aqui, será melhor. Então, esse é o nosso dever como apóstolos do Cristo de Deus e apóstolos de Kardec e de Denis. Eles também foram apóstolos, mas tinham consciência disso. Não lutavam com o medo de abraçar a missão que cada um de nós tem. Porque todas as vezes que nos dirigimos a alguém, olho no olho, ou às vezes só com um sorriso, ao receber, ao ouvir, ou a falar de Deus e de Jesus, estamos apostolizando, estamos dando seguimento ao que Jesus nos trouxe, como credo, como crença, como fundamento de vida, código moral de vida, que são os evangelhos, não é? Então, apóstolo é tudo isso. Mas voltemos ao Cristo, voltemos a Jesus, que nos deu sempre a segurança pelos seus discípulos do que era apostolizar, do que era dar seguimento. E ele exigia sempre, não que ele exigisse, ele espera sempre de nós que nós demos seguimento, que nós participemos nesse segmento de levar o Evangelho aos corações, de fincar a bandeira de luz nos lares, de fincar a bandeira de luz no mundo, nos corações com os quais convivemos, nos corações que para nós até são odiosos e inimigos. É levar a bandeira de luz do perdão, porque o Evangelho é todo perdão, é todo luz, é todo amor. E evangelizar e apostolizar é isso, é levar ao outro aquilo que nós já conquistamos, ou aquilo que estamos em processo de conquista, de aquisição, que é a construção da nossa própria fé, que construímos a cada dia. Não é porque estamos na luta e na construção da nossa fé e não nos sentimos seguros com isso que não vamos apostolizar, que não vamos dar continuidade, que não vamos mostrar para o outro que ter fé é dar seguimento, é seguir Jesus, é crer nele e agir por ele, com ele, para ele, levando àqueles que estão à nossa volta a palavra, não a letra morta, mas a letra que vivifica, a letra do Espírito, a letra que vem de dentro de nós, das nossas entranhas, com a certeza que nós acreditamos, não no que vemos, mas no que não vemos. Então, isso é apostolar, é evangelizar. Leon Denis fez isso, Kardec fez isso, e nós, é nosso dever fazer isso. Aí pergunto, estamos fazendo? Aqueles corações que estão inseguros, não se preocupem, estamos fazendo. Porque o fato de estarmos aqui ouvindo, e o fato de sairmos às nossas casas e ao mundo com o nosso coração pacificado, estamos apostolizando. Estamos levando ao mundo as nossas vibrações de pacificação, de mansuetude e de amor que o Cristo de Deus espera de nós. Então, como apóstolos, Jesus fez os discípulos, que foram espíritos amados por Ele, que com Ele tiveram as suas conversas, os seus preparativos antes de encarnar, e aqui se reencontraram, aqui encontraram Jesus, e se prontificaram a servir. Foram arrebanhados nas praias, nas praças. Eram pescadores, eram pessoas simples, humildes, mas fortes, firmes na fé. Embora alguns não acreditassem que fossem, como Pedro, que teve que fazer a profissão de fé 3 vezes. E Jesus dizia: ama-me, Pedro.
E ele dizia: amo o Senhor. E Jesus dizia: apacenta as minhas ovelhas. E ele perguntou de novo: tu me amas, Pedro? E ele disse: por que pergunta, Senhor? Sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E ele perguntou pela terceira vez: tu me amas, Pedro? E ele com o coração entristecido, achando que Jesus estava duvidando dele: claro, Senhor, que eu te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Acreditando ele em Pedro, que Pedro era esse apóstolo que ia levar à luz as ovelhas, a cuidar, a acarinhar, a abrir os corações para a luz, a favorecer o entendimento da boa nova. Jesus não estava duvidando de Pedro. Ele estava fortalecendo em Pedro a força de apóstolo que ele já tinha, porque ele estava embebido na culpa de ter negado Jesus 3 vezes, e ele precisava professar a sua fé e o seu amor 3 vezes, para diluir a culpa e ficar livre. E por isso Jesus falava e acreditava: apacenta as minhas ovelhas. E nós somos capazes de apacentar as nossas ovelhas? De cuidar, amar, elevar o coração, o pensamento, os sentimentos no amor com aqueles que nós amamos, com aqueles que nós odiamos, com aqueles que entabulamos, conflitamos nas vidas? Somos capazes de apacentar, sim. Jesus espera de nós: apacenta as ovelhas. Está lá em João, capítulo 21, versículos 14 a 17, essa fala de Jesus com Pedro. E então, os apóstolos, eles não se sentiam seguros, como nós também. Muitas vezes não nos sentimos seguros de professar a nossa fé. Meus irmãos, meus queridos, é difícil falar que estamos com Jesus. É difícil falar que cremos nele. É difícil falar que somos dele. Como Paulo disse: eu vivo, mas não sou eu. É Cristo que vive em mim. Ele teve coragem, porque ele sofria no íntimo dele as agruras, os males, a crueza com que ele tratou os cristãos que eram irmãos dele, por uma lei que ele acreditava que era correta, mas era olho por olho, dente por dente. Então, depois ele afirmou: pela lei eu morri para Deus, pela lei eu morri para a fé, a fim de viver em Deus. Estou pregado à cruz do Cristo, eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Então ele tinha essa certeza. Isso é que nós temos que dar certeza, temos que professar isso, para que quando nós formos evangelizar, formos apostolizar, dar seguimento à palavra de Jesus, termos a certeza que somos dele, de que estamos com ele, de que ele está em nós. E aí nós perguntamos: e os discípulos tinham essa certeza? Não. Por mais que fossem espíritos preparados, imaginemos nós, né? Eles não tinham essa segurança. Por isso Jesus dá as receitas para eles. Explica como eles têm que se comportar para se fortalecerem nessa tarefa de apostolizar. Como Denis fez, se fortalecendo, né? Como Leon Denis fez, estudando. Como Leon Denis fez, se evangelizando, buscando as explicações do porquê estava aqui. E aí Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, né, versículos 12 a 14, e nos versículos 5 e 6, né, do mesmo capítulo 10, ele está conversando com os discípulos, já tinha designado os 12, separado os 12, e eles já tinham informado que eles tinham a incumbência de levar o Evangelho. E eles estavam inseguros.
E aí Jesus diz assim: não vades aos gentios, nem aos samaritanos, ide primeiro às ovelhas desgarradas de Israel e anunciai que o reino de Deus está próximo. Ele falava que não era para ir aos pagãos, aqueles que acreditavam em vários deuses, mas sim procurar aqueles que eram da mesma fé, que acreditavam no Deus único. Quantos de nós conhecemos muitos que acreditam no mesmo Deus, que acreditam em Jesus, e temos até medo de nos aproximarmos às vezes e de falar do próprio Jesus, de sermos questionados, de sermos chamados de fracos, de pouco competitivos, porque estamos abraçando a mansuetude, a humildade, a benevolência, a benignidade. Isso não é ser fraco, isso é ser corajoso. Nesse mundo de provas e lutas no qual estamos encarnados, é ser corajoso, dar o testemunho de benignidade, de esperança, de perdão. É ser corajoso. Nem todos fazemos isso. Muitas vezes nos envergonhamos, porque para alguns é testemunho de fraqueza. Mas não sabem eles o quanto estamos nos fortalecendo, professando a nossa fé e dando o nosso testemunho de força, de luz e de disponibilidade para o trabalho diante do Cristo. Sejamos nós fiéis ao Cristo. E Jesus então dizia para os 12, né? Além de falar para não ir àqueles que eram pagãos, e sim aos de Israel, aos de mesma crença, né? Porque quem iria fazer esse trabalho com os pagãos era Paulo. E ele dizia lá em Atos dos Apóstolos para Ananias, Ananias não queria visitar Paulo para curar as feridas dos olhos, né? Porque falou para Jesus, que Jesus apareceu para ele numa visão, ele falou: mestre, esse é aquele que nos matou. E ele falou para Ananias: esse é o meu instrumento precioso, que levará o meu nome diante dos reis, das nações e do povo de Israel. Então esse foi aquele que evangelizou os pagãos. Outro apóstolo, forte, firme na sua fé, porque vivia em Cristo, viveu em Cristo, vive em Cristo, como nós. Só temos que dar o testemunho, né? Só temos que buscar isso com mais firmeza. Professarmos que somos apóstolos de Jesus, não é? E ele dizia: quando entrando em uma casa, saudai-a, paz a esta casa. Se aquela casa for digna, a vossa paz descerá sobre ela. Se, no entanto, não o for, o vosso voto de paz retornará a vós. Se não vos receberem e não ouvirem as vossas palavras, sacudi até mesmo o pó dos vossos pés. Então, olha a lição que Jesus dá aos discípulos na insegurança deles de professar a fé na Boa Nova e de anunciar o reino de Deus. Ele dizia: chegando a uma localidade ou entrando numa casa, saudai-a, paz a esta casa. Que a paz esteja nesta casa. Meus irmãos, essa é a maior lição que temos que viver neste mundo. Onde quer que estejamos, levemos a paz do Cristo Jesus, a paz que buscamos em nós, porque Ele está em nós. Então, mesmo quando chegarem hoje nas vossas casas, antes de entrar, parem, avaliem-se intimamente, principalmente quem estejam convosco. Não sabemos quem está conosco, em nossos pensamentos e em nosso sentimento. Avaliemo-nos. Como estou? O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Como eu vou entrar no meu lar? Peçam aos guias espirituais, aos espíritos protetores, me ajudem a me pacificar, porque eu vou entrar no meu reduto de paz e de alegria. Eu vou entrar no meu refúgio, eu vou entrar no meu castelo, na minha segurança, onde eu me refaço, onde eu me revigoro, onde eu me preparo para as lutas que virão. Avaliem isso antes de entrar nos redutos de amor que vocês construíram, que nós construímos. Aí depois, pacificando-se,
junto aos guias espirituais, respirem o amor, a ternura, a mansuetude, abram os portões e as portas e digam que a paz esteja nesta casa. Esse voto de paz vai impregnar as paredes, os recantos, os cantinhos, os corações de quem estiver, sejam os animais pequeninos ou sejam aqueles que nós amamos, com os quais convivemos. A paz vai se espraiar. Onde quer que entremos, onde quer que estejamos, levemos o melhor de nós, a nossa paz. E Jesus dava essa lição. E ele mostrava também: se não vos ouvirem e não vos receberem, sacudi até mesmo o pó dos vossos pés. Mas não é para se indignar com aqueles que não querem nos receber, nem se indignar com aqueles que não querem nos ouvir, ou aceitar como somos, ou o que somos, ou o que pensamos, porque a nossa verdade não é a verdade do outro, meus irmãos. Por mais que nós queiramos que os outros pensem como nós, estamos em níveis diferentes de evolução, de percepção da vida, de entendimento do que é o mundo, do que é religião, do que é fé. Cada um de nós somos diferentes. E esta terra permite que estejamos aqui juntos. Muitos de nós não nos encontraremos no mundo espiritual, porque vibramos em psicosferas diferentes. Somos diferentes, mas aqui estamos juntos, no rebanho do Cristo, para nos amarmos, nos entendermos, nos percebermos, trocarmos vibrações, nos alimentarmos uns com os outros, nos pacificarmos. Quando olharem nos olhos daqueles que estão junto de vocês, digam que a paz seja convosco, a paz esteja em seu coração. Se não conseguem dizer, pensem, sintam, irradiem, sorriam, amem com os olhos e com o coração, amem com as almas. Muitas vezes temos medo de amar fisicamente, né? Amem em espírito. Estamos aqui para viver em espírito. Os corpos são transitórios. Então é isso que Jesus nos dava. Levemos a paz. Leon Denis fez isso. Por onde ele andava, ele fundava uma biblioteca e fundava um núcleo de pensamento espiritista. Por onde ele passasse, ele levava a paz que ele estava construindo, a paz que ele estava identificando. Ele apostolizava, ele dava seguimento ao que ele vivia, aprendia e acreditava. Uma outra passagem muito interessante do Evangelho, que ainda traz Jesus abraçando os seus discípulos com segurança, porque os discípulos ainda se sentiam inseguros. Quando Cristo faz a passagem para o mundo espiritual e retorna em espírito, diz até a Madalena para não tocar, que ele não tinha ido ao Pai ainda, né? Ele manda um recado para os discípulos dizendo que queria encontrá-los na Galileia, num morro, no topo de uma montanha, para conversar e falar mais sobre apostolizar, sobre evangelizar e levar a boa nova. Está lá em Mateus 28, versículos 18 a 20. E Jesus encontra os discípulos, e os discípulos, muitos, ainda hesitavam em ser apóstolos, em levarem a boa nova. Mas por que, meus irmãos, que eles tinham tanta insegurança? Se eles tinham com ele o Cristo presente, por que nós temos tanta insegurança? Se temos conosco o Cristo presente. Eles tinham essa insegurança porque viviam num mundo de pressão, um mundo cruel, um mundo de domínio. A Palestina era domínio do Império Romano, e os romanos eram força dominadora, impositiva, controladora, inclusive nas questões religiosas. Dominavam e controlavam tudo, perseguiam, matavam, destruíam. Então dar um testemunho de uma fé diferente era difícil, embora os romanos trabalhassem bem isso nos territórios onde conquistavam, né? Buscavam interferir o mínimo possível, mas controlavam. Então eles tinham medo de levar a boa nova, não sabiam qual a reação
A lei era a lei da sobrevivência, ela era a lei do mais forte, era o olho por olho, dente por dente. Como falar de mansuetude? Como falar de paz? Como falar de perdão numa ambiência tão pesada, tão pestilenta, tão difícil? Então eles tinham medo. O mundo hoje é diferente, mas nós ainda continuamos com medo. O mundo de hoje é muito melhor. Já progredimos muito, já conquistamos muito no respeito um para com os outros. Né? Mas lá naquela época era difícil. Então eles hesitavam ainda. E aí Jesus diz assim para eles: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide e ensinai a todas as nações. Abençoai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ele diz o que se é para fazer, o que se deseja que se faça: ensinar as nações, abençoar, falar de Deus, e ele dá a garantia: eu estou convosco. Ele não fala estarei, não projeta para o futuro, não. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então nós temos dúvidas ainda, meus irmãos, que Jesus está aqui, não está aqui numa unidade presente, para que nós o vejamos, não. Ele está em cada coração, em cada individualidade. Sintam, abracem, amem, não tenham medo, fortaleçam-se na fé, para que quando saiam daqui, digam de coração para Jesus e com Jesus: eu sou do Cristo, eu estou com o Cristo, vivo por Ele, para Ele, e produzo, faço, obro na minha vida por Ele, para a glória de Deus. Assim que temos que ser. Isso é coragem. Mas aí o mundo lá fora é de luta, é de questionamento, é de embate. E aí às vezes a gente titubeia na nossa fé. E é o momento que a gente tem que dar o testemunho: Jesus, meu amado, meu mestre, dai-me força. Meu guia espiritual, meu amigo, me aproxime de Jesus, me deixe firme para que eu possa enfrentar as lutas, para que eu possa amar aquele que me odeia, para que eu possa perdoar aquele que mata o meu irmão, aquele que prejudica a vida do outro e o faz por ignorância. Porque Deus permite o mal entre nós para que vejamos o bem, para que pratiquemos o bem e para que não percamos o fogo perto de nós a nos ameaçar, para que vejamos a luz, a pureza, a suavidade do amor do Pai sempre a nos abençoar. Então, tenhamos essa consciência que o mal está conosco, porque Deus sabe que precisamos dele. E não está conosco ao nosso redor, não, meus queridos. Está conosco dentro de nós. A luta é íntima, é de cada um, com cada pedacinho de mal que nós carregamos. Não é? Para termos essa certeza, Paulo dizia: consideramos Paulo um santo, chamamos de São Paulo, não é isso? E ele dizia lá em Romanos 19, 20: não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. Ora, se o pecado ainda está em mim, se eu faço o mal, porque o pecado ainda está em mim. Carrego comigo esta lei: quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Olha a consciência que ele tinha. Nós temos essa consciência de olhar para nós e falar e pensar: se eu não me vigiar, eu vou fazer alguma lambança. Se eu não me preparar e não pensar em coisas boas, eu acabo fazendo uma lambança. E é assim. É assim. A gente fala dos adolescentes, né? Dá trabalho, dá tarefa, dá alguma coisa para os adolescentes fazerem para não pensar muito. Senão se eles não estiverem ocupados, alguma coisa boa, alguma coisa ruim vem.
né, sempre produzem alguma coisa difícil. Então, somos assim, somos adolescentes espirituais, com o nosso coração pululando de energia, efervescendo de possibilidades de trabalho, de conquistas. E temos que colocar essas energias em prol do bem, do bom, do belo, do amor, da boa vontade. Leon Denis fez isso a todo o tempo em que ele esteve conosco. Nosso objetivo, então, é reconhecer Leon Denis como apóstolo do Espiritismo, valorizando a sua missão, valorizando o seu legado no estabelecimento e na propagação da doutrina espírita. Quando falamos em Leon Denis, aí lembramos que ele foi o apóstolo do Consolador. Vamos falar um pouquinho do legado, alguns livros, as obras que ele deixou, né, a participação dele conosco. E vamos, se sobrar tempo, falar um pouquinho do desencarne dele, que na realidade hoje nós estamos reverenciando o nosso patrono no aniversário do seu desencarne. Geralmente a gente comemora o aniversário de nascimento, não é? Mas por que o aniversário de desencarne? Pelo legado que ele nos deixou, pela obra que ele traçou para nós, pela profundidade dos pensamentos, o acalento, né? A casa tem cursos sobre as obras de Leon Denis. Eu tive a oportunidade de participar uma vez com a nossa irmã, né? Num debate. Nós ficamos, se não me engano, foi 1 hora de estudo, ficamos 1 hora num parágrafo. Tal era a profundidade do livro O Problema do Ser e do Destino, né? Em que estávamos estudando a reencarnação, ficamos num parágrafo, para desdobrar o parágrafo de Leon Denis. Tal é a profundidade dele quando escreve, né? A sensibilidade. Aí, quando falamos de apóstolo, né, lembramos de Barnabé. Então, nós sabemos que depois que Estevão, que foi um dos diáconos, né, escolhidos pelos discípulos para dar continuidade nesse apostolizar, né, está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículos 23 e 24, que fala de Barnabé. Então, quando Estevão foi apedrejado, aqueles que eram discípulos, ou melhor, seguidores, né, dos discípulos de Jesus, dos apóstolos, começaram a fugir, a se espalhar, enfraqueceram um pouco, né, naquela segurança que o próprio Estevão tinha trazido, ao mesmo tempo que ficaram muito preocupados com aquela boa nova que acabava matando aqueles que seguiam, né? E aí, Barnabé, percebendo isso, ele vai, isso aconteceu em Antioquia, ele vai na igreja de Antioquia, e aí, lá na igreja de Antioquia, ele se depara com o contrário, ele vê muitos seguidores do Evangelho, muitos professando a fé em Jesus, né? E aí, Lucas, que escreveu essa passagem, ele diz assim: a todos exortava a perseverar no Senhor com firmeza de coração, pois era homem de bem, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Assim, uma grande multidão se uniu no Senhor, mostrando que Barnabé, esse apóstolo, e ele traz as características de ser apóstolo, né? Ou seja, ser um homem de bem, estar cheio do Espírito Santo e estar cheio de fé. Aí vão falar para mim agora: mas Miguel, como é que eu vou conseguir isso tudo? Porque ser um homem de bem é difícil. A gente olha lá no capítulo 17, lá, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do homem de bem, é uma lista, e quem escreve depois no final ainda diz assim: e esta lista não está completa, né? Olha só o quão difícil é ser um homem de bem. Mas quando Lucas fala de Barnabé em ser um homem de bem, ele fala que é um homem reto, que segue a lei de Deus, que se pauta no que é correto, que segue a sua consciência, porque a lei está na consciência. Quando ele fala que é um homem cheio do Espírito Santo, é aquele que acredita no invisível, nos espíritos, nos amigos, nos protetores que estão à nossa volta. E quando fala que é cheio de fé, é aquele que dá o seu testemunho, que prossegue, que avança, porque crê em Deus, crê na força de Deus, crê na esperança, crê na vida futura. Então, esse é o apóstolo. Leon Denis
foi isso. Leon Denis é isso. E nós somos também. Só nos falta exercitar. Mais um pouco, né? Já estamos exercitando. Exercitar mais. Então, Leon Denis, vamos falar um pouquinho da parte mais pesada, né? Que é o histórico, onde ele nasceu, como isso aí dá até sono, né? Mas a gente vai procurar ser rápido para não agredir nenhuma boa vontade de ninguém, né? Então, Leon Denis, ele nasceu num vilarejo de Fougue, próximo, nas cercanias da cidade de Tours, na França, em 1º de janeiro de 1846. Ele tinha ascendências nas Gálias, né? Ele tinha informações pelos espíritos que incorporavam nos trabalhos que ele dirigia, de que ele era gaulês, foi gaulês em várias encarnações. Celta, ele era um celta, né? E foi até druida, como Kardec, sacerdote celta. Então ele encarnou naquela região da França muitas vezes, como sacerdote, como druida, porque as Gálias envolvia a França, a Bélgica, a Itália e a Alemanha. A Europa Ocidental toda era considerada o território gaulês, que foi uma denominação dada pelo Império Romano. Quando anexou aquela região, chamava das Gálias. E vários grupos, vários povos viviam naquela época com a predominância dos gauleses e dos celtas, né? Naquela região ali. E Leon Denis, ele tinha informações de que ele tinha encarnado naquela região várias vezes, ou seja, tinha uma ascensão gaulesa. Ele era filho de Joseph Denis e Anne-Lucie Liouville. Joseph Denis era pedreiro, carteiro e ferroviário. E a Anne-Lucie Liouville era camponesa, ou seja, filho de uma família muito pobre, muito simples. E Leon Denis, ele, até os 12 anos, ele conseguiu estudar, conclui a formação primária, e dali para frente ele é assimilado pelos pais para trabalhar, porque não tinha como sustentar a família, o pai ganhava muito pouco, o pai não era muito organizado em questão de finanças, de controle de contas, e Leon Denis, ao contrário, era muito organizado. Mais à frente, vamos falar logo, senão não dá tempo, né? Ele era chamado por uma senhora da sociedade parisiense, da sociedade da cidade de Tours, do homem dos papéis, homem dos pequenos papéis, porque para tudo ele tinha um papelzinho com uma anotação, né? Então ele era chamado do homem dos pequenos papéis, porque era muito organizado. Isso desde novinho. E ele se destacou pelo autodidatismo. Ele próprio estudava, ele próprio se aprofundava nas pesquisas. E não tinha dinheiro para estudar, não tinha como pagar a escola, né? Então, esse período todo em que ele não ficou na escola, que ficou trabalhando, ele vivia nas livrarias, quando tinha tempo. Lendo as abas dos livros, lendo as capas. Então, ele foi com isso adquirindo um vasto conhecimento. Não muito profundo, mas um conhecimento muito geral, né? E aí, quando chegou com 16 anos, Leon Denis já era um orador exemplar. Ele era chamado para falar em público, era um bom orador, com 16 anos. Com 18 anos, ele foi convidado para ser o orador oficial da... 18 anos ele leu leu o Livro dos Espíritos, que também viu numa livraria, mas como ele já trabalhava, ele comprou o livro e levou para casa. E aí a mãe dele era católica, e ele escondeu o livro, lia escondido, e a mãe depois achou o livro e leu também. E os dois se converteram, passaram a ser espíritas, né? Então, trabalhava muito desde cedo, os estudos eram por conta própria, era autodidata, era um amante da música, tinha uma sensibilidade muito grande para a música, piano, ópera, dedilhava piano, mas não tinha o dom musical, mas tinha a sensibilidade musical. Era um grande apreciador da música. Ele não bebia, não fumava, não casou e era quase vegetariano. Não era vegetariano. Ele não casou porque
depois que o pai dele desencarna, a mãe fica morando com ele. E ele é todo devoção e dedicação para a mãe, que desencarna já com idade, né, bastante idade. E ele então não casa, ele prefere cuidar da mãe. E ele, como nós falamos, aos 23 anos, ele foi assimilado, né, pela loja maçônica Demófilos, uma loja maçônica da cidade de Tours. Nós sabemos, aqueles que conhecemos, que os maçons são uma sociedade muito fechada e não é qualquer um que entra para a sociedade maçônica, ainda mais naquela época. E ele, aos 23 anos, já era o orador oficial da loja maçônica Demófilos, que significa amigos do povo, né? E Leon Denis também, em 1870, se viu envolvido pela Guerra Franco-Prussiana. E Leon Denis, ele se alista às tropas de Napoleão e vai lutar na Guerra Franco-Prussiana, como sargento, segundo tenente, e até chegar ao posto de major auxiliar. E ele viu as agruras, as cruezas da guerra. E mesmo assim, Leon Denis administra esses sentimentos e procura trazer, mesmo tendo visto toda aquela matança, que a Guerra Franco-Prussiana foi muito difícil, né, nos territórios lá da França e da Europa, né, ele amaina isso e não traz informações nem críticas em seus livros, em seus relatos sobre a guerra. Ele entende que a guerra foi um momento de amadurecimento da humanidade. Ele vive também a Primeira Grande Guerra Mundial, em 1914, quando explode a guerra, né? Ele administra tudo isso, e mais ainda, como ele era médium, perdão, ele recebe pela mediunidade informações de vários espíritos do que estava acontecendo no front, na Primeira Guerra Mundial, no âmbito do território europeu e francês. E ele então escreve um livro depois, que é publicado em 1919, que chama O Mundo Invisível e a Guerra. E nesse Mundo Invisível e a Guerra, ele não fala das cruezas da guerra. Ele mostra como os espíritos, como é o mundo espiritual interagindo, acolhendo, socorrendo aqueles que desencarnam nos campos de batalha. Um livro muito interessante, né? É uma visão que nem sempre a gente tem. Um outro livro que traz isso com muita profundidade, assim, muito detalhe, é o Ícaro Redimido, que é a história de Santos Dumont, né? Gilson Freire pelo Espírito Adamastor. Muito bom também, falando de como é o trabalho dos espíritos no mundo espiritual, no acolhimento aos irmãos que desencarnam em combate, nas batalhas. E aí, então ele foi militar também, mas viveu as guerras, mas com muita consciência, assim, com muita maturidade, vendo as questões espirituais e não as questões humanas que muitas vezes nós vemos, né? A gente vê nas notícias, nos comentários, em alguns livros, mas vemos as questões humanas, da dor, do sofrimento, das consequências, e não o quanto nós estamos aprendendo, nós estamos construindo em nós mesmos em solidariedade, em fraternidade. Aí a pergunta fica: a guerra é um mal necessário? Não? Ou é um mal que causamos, que Deus permite, que nos é necessário? É uma outra visão. E aí, ele escreveu vários livros, né? Como nós colocamos. Só que a gente vai falar mais para frente desses livros. Leon Denis, ele foi médium, como eu já comentei aqui, após receber essas informações dos espíritos, que ele publica esse livro, O Mundo Invisível e as Guerras. Ele foi médium escrevente, médium vidente e médium de intuição. Ele teve com ele alguns guias espirituais. O espírito protetor dele, que se apresentou desde cedo para ele, se apresentou primeiro com o nome de Sorella, e depois ela se identifica como Joana d'Arc. E depois é carinhosamente chamada de Jeane, só Jeane. E ele teve como guias espirituais nos trabalhos doutrinários, de aprofundamento, de pesquisas, de experiências mediúnicas, dois espíritos, mais especificamente, que foi Jerônimo de Praga, que foi um monge, né, reformista, seguidor de John Wycliffe e Ian Hus,
morreu queimado na fogueira pelo Concílio de Constança, condenado por heresia, né? Mas de uma fluência, uma inteligência, de uma amorosidade e de uma firmeza que Leon Denis precisava, e segurança para poder dar continuidade aos trabalhos. Ele se apresenta para Leon Denis em 1882 durante um funeral, e se apresenta depois, mais à frente, com mais assim, didatismo, né, com mais participação direta nas pesquisas, nas experienciações mediúnicas, né, durante os trabalhos em que ele estava fazendo os experimentos de mediunidade, pela médium Forget. Ela incorpora Jerônimo de Praga e incorpora o Espírito Azul, que também foi o outro guia espiritual dele, que se apresenta em 1890. O registro desses dois espíritos, dessa convivência, dessa interação nos trabalhos, está no livro No Invisível, no capítulo que fala de transe e incorporações. Então ele abre para a gente como foi esse contato com Jerônimo de Praga, descreve a personalidade dele, como também foi o contato com o Espírito Azul, descrevendo, é um espírito feminino, descrevendo como é a personalidade, como era a interação dele, né, com esses guias espirituais. Ele esteve com Kardec, Leon Denis, poucas vezes, 3 vezes na realidade. E não teve contato direto com Kardec para conversar, falar de espiritismo, falar de projetos de divulgação, né? Nada disso. Ele, na realidade, ele ficava embevecido, né, com as falas, com as palestras, com os escritos de Kardec, né? Naquela época já existia a Revista Espírita, então já se escrevia, né, para a revista. Kardec escrevia vários artigos, então o Leon Denis era um leitor quanto mais, né? Ele estava o tempo todo lendo Kardec e buscando informações sobre o espiritismo. E Kardec é convidado a fazer uma palestra na cidade de Tours, em 1867, e os confrades da época alugaram um salão para que Kardec recebesse ali uma audiência de 300 pessoas e falasse sobre o tema. O tema foi obsessão. E aí, só que existia uma lei da época, né? Que isso foi na época da Guerra Franco-Prussiana, ali na época dos conflitos ali já na Europa, uma lei interna ali na França que proibia a reunião de mais de 20 pessoas. E aí eles tinham feito o pedido à prefeitura da cidade para autorizar essa reunião, e quando no dia do encontro com todo mundo, a prefeitura emite uma informação, um memorando de que estava proibida a reunião, que não poderiam realizar a reunião. E aí eles ficam naquele desespero, como é que iam contornar isso, e tinha um senhor, que era o senhor Leandre Rebondin, que tinha um sítio, uma chácara grande, né, com espaço para 300 pessoas. E ele cede a chácara. E aí eles são direcionados, os convidados, para essa chácara para assistir Allan Kardec. E Leon Denis, por ser novinho, mais novo, confrade, ele é designado a receber aqueles que foram convidados para o salão e guiá-los até a chácara. Então ele vai recebendo todo mundo e a palestra acontecendo lá. Quando ele chega no salão, no local da palestra, em Spiritville, que era essa chácara, a palestra já estava no final. E só vê Kardec de longe, né? No meio dos candelabros onde ele estava falando ali, só a imagem de Kardec. Ele descreve assim com uma filosofia, assim, com uma linguagem filosófica muito bonita, poética, né? Muito bonita a imagem de Kardec. E aí ele fica embevecido com as palavras, agradece, mas não consegue conversar com Kardec. Depois ele tem 2 outros encontros, um em Paris e outro na cidade de Bonneval, também não consegue conversar diretamente com Kardec. Kardec desencarna logo depois, em 1869. E Leon Denis dá continuidade à obra, né, como consolidador. Nesse trabalho de consolidação, Leon Denis continua desenvolvendo os estudos da doutrina. Ele combate, né, veementemente o materialismo, o positivismo, faz frente,
respondendo com fatos, com estudos, aos questionamentos materialistas e positivistas da época, que tudo que eles recebiam como informação, principalmente quando se falava de religião, tinha que ser comprovado pela ciência, né? E Leon Denis faz isso. Ele leva essas informações com ciência. E aí, ele dá continuidade também aos experimentos mediúnicos. Ele busca uma impulsão para o movimento espírita. Kardec fez isso sozinho, mas não tinha a facilidade que Leon Denis tinha, porque pela própria profissão, que ele era... Fala comigo? Não. Que ele era vendedor, né? Depois ele se especializou como representante de uma firma de couros e viajava por toda a Europa. Era contador também da firma. E aí ele tinha facilidade de viajar, e a cada local que ele chegava, ele instalava uma biblioteca, fundava uma biblioteca pequenina, um pequeno núcleo, e um pequeno núcleo de estudo espírita. Então, com isso, ele consegue espalhar, dar uma impulsão ao movimento espírita. E ele se preocupava muito com os aspectos éticos e morais da doutrina. Em todos os livros dele, nós vamos encontrar esses aspectos éticos e morais, esse aprofundamento na moralidade. Ele escreve, né, vários livros, falando assim mais da obra especificamente. Nosso tempo é curtinho, a gente vai procurar resumir. Ele escreve Porquê da Vida, um livro pequenininho, que foi até a Adélia que me emprestou quando eu li a primeira vez, né? Bem fininho assim, mas maravilhoso, porque é simples na linguagem, e ele fala do porquê da vida, por que estamos aqui, por que vivemos, qual é o nosso propósito na vida, qual é o propósito da encarnação, as razões morais da existência, da vida no além. Então, pequenininho assim, mas ele abre a visão espírita para a gente, né? Ele traz também, já sob inspiração de Jerônimo de Praga, ele trouxe os livros Depois da Morte, No Invisível e O Problema do Ser e do Destino. O livro Depois da Morte, ele fala bastante, é até meio cansativo no começo, que ele fala de religião, mas em momento algum criticando as religiões. Ele fala das origens, da história, até chegar na filosofia, na religião. Ele passa pelo espiritismo como filosofia, até desembocar no espiritismo como religião, mas faz uma transição pela história, mostrando o que é religiosidade. Muito interessante. Fala de moralidade, muito, e fala da morte. No livro Depois da Morte, não podia deixar de ser, né? Ele fala da morte. Então, o livro Depois da Morte replica o livro dos Espíritos. O No Invisível replica o livro dos Médiuns. E O Problema do Ser e do Destino, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Então, no livro Depois da Morte, ele fala também da vida futura, na vida no além. No livro No Invisível, ele fala da relação com os espíritos, das experiências mediúnicas que ele faz. Ele fala do espiritismo experimental, tratando das leis, experimental, tratando dos fatos, e fala da grandeza e das misérias da mediunidade. Dá até medo de ler, né? Mas é muito bom. É o contrário, é para a gente perceber quanto é importante e o quanto temos que estar preparados na vivência da mediunidade. Ele fala muito de mediunidade. Ele aprofunda o livro dos médiuns, né? Fala depois, para nós, tem o Grande Enigma, né? Que aí já foi sob inspiração do Espírito Azul, que ele fala de Deus, da natureza, das leis morais da vida, das leis, né? Das leis naturais, da humanidade. Então, um livro muito filosófico. E esse Grande Enigma, nós vamos ver a sensibilidade de Leon Denis. O quanto ele era intuído por esse espírito, o Espírito Azul, né? Se vocês colocarem na internet Espírito Azul, tem uma página linda sobre ela, né? Mostrando como era ela e qual o trabalho que ela fez junto com Leon Denis. E esse livro, ele escreveu junto com ela, com o Espírito Azul. E é de uma profundidade, de uma poesia maravilhosa, né? E, finalizando, ele escreveu O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Já no finalzinho da encarnação dele, com 81 anos, já cego. Ele teve dificuldades com visão desde cedo, né? Se fortaleceu
nesse mandato dele apostolar pelos guias espirituais que ele teve, né? 2 guias de muita força, tanto Jerônimo quanto o Espírito Azul. E para encerrar, então, falando só do desencarne em si, né, para que vocês não fiquem sem a informação, na revista, procurando na internet, põe lá, Revista Espírita, outubro de 1927, Desencarne de Leon Denis. Vai aparecer a mensagem que ele veiculou por uma médium em julho de 1927, sobre as sensações, as experiências, as percepções que ele teve no momento que ele desencarnou. Muito lindo, muito bonito, né? Ele fala assim, uma frase dele: da vida terrestre, com suas movimentações orgânicas, a vida no espaço, com suas sensações radiosas, há forçosamente um ponto morto que fica em suspensão na mudança das situações, conforme a evolução, o estado da alma e a observação do indivíduo. Ou seja, esse ponto morto que ele fala foi o que ele relata, o que ele viveu, que é a perturbação espírita, né? Mas muito bonita a descrição dele. Para encerrar, nós vamos deixar uma frase dele que está no livro Cristianismo e Espiritismo. Ele escreveu 18 obras, essa é uma delas, né? E nesse livro tem uma frase final que ele fala do que é religião, que ele entende como religião. Ele põe assim: tende como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade, por imagem Deus, por religião o amor. Que Jesus Cristo abençoe e ilumine cada coração aqui presente. Muita paz, meus irmãos. Graças a Deus. Agradeço. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e proteja os estudos, os trabalhos espirituais da noite de hoje. Falar de Leon Denis é traduzir a mente de todos nós a fiel a Jesus. O espírito Leon Denis traduz nesse período, caros irmãos, dos seus 92 anos de desenlace do corpo físico, representa para todos nós as propostas de edificação do bem na terra, irradiando aos pensamentos de todos os encarnados a vontade de comprovar, através da reencarnação, a vontade de se dedicar, como de antes, nas encarnações anteriores, a certeza da vida espiritual. Leon Denis traduz das regiões elevadas, reuniões com Jesus, aprimorando nos conceitos da humanidade o que pode ser feito para levar a divulgação da doutrina espírita a todos. Por isso vemos, caros filhos, as propostas da Casa Espírita, traduzindo pontos seguros por Leon Denis: divulgar a doutrina espírita, expandir o socorro aos que sofrem e compreender a realidade da mediunidade para os homens na Terra. Leon Denis desenvolveu métodos apresentados por exemplos em seus grupos de trabalhos
socorrendo a várias situações em que, na sua encarnação, lhe foi chamado a dar comprovação de segurança do pensamento, de segurança do sentimento, de segurança espiritual, moral, para conseguir levar aos grupos iniciantes na França a possibilidade do trabalho do bem. Vejamos esse espírito irradiando o seu pensamento durante esses 92 anos, após deixar o corpo físico, lançando para todo o Brasil, a todo o espírita no Brasil, as certezas da mediunidade, a segurança através do empenho no bem, a realidade da vida espiritual, a comunicabilidade dos espíritos, o trabalho seguro de amparo na caridade, a amizade entre os seus componentes e a certeza de que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Ah, caros irmãos, a casa espírita, os trabalhadores, os médiuns, todos os espíritas estarão vivendo através das suas obras, das obras de Leon Denis, vivendo os seus pensamentos, recebendo os impulsos de Leon Denis para a continuidade da propagação da doutrina espírita no Brasil e no mundo. Saibamos refletir, saibamos perceber em que posição nos encontramos e identificar a que somos chamados. Se estamos sobre as vibrações desse Espírito, a que estamos sendo chamados a desenvolver a parcela de todos na encarnação, na obra da edificação do bem. Caros irmãos, trabalhadores desta casa, envolvam-se na certeza de levar a todos os pontos que puderem a determinação de todos vocês no exemplo seguro que Leon Denis deixou aos nossos corações. E assim estaremos correspondendo àqueles missionários, não por conta das ações de vários trabalhos edificados, não, mas por conta do exemplo vivido que tanto o Mestre Jesus nos ensinou. Amemos uns aos outros. O abraço do vosso irmão altivo, agradecidos pelo amor de Leon Denis a todos nós. Muita paz, meus irmãos.